Começa agora. Bom Dia Rádio City, um programa da CDL Santos Praia. Oferecimento Plano Santa Casa de Saúde. Faça já o seu. 32266200. Realização CDL Santos Praia. Agora 6h48, bom dia, começamos mais um programa Bom Dia Rádio City, um projeto realizado pela CDL Santos Praia, com a apresentação do Zé Torquato. Oi Zé, bom dia, uma excelente quinta-feira para nós. Bom dia, Thiago, seja bem-vindo mais uma vez à bancada do Bom Dia Rádio City. Hoje, quinta-feira, dia 22 de setembro de 2016, vamos repercutir os principais fatos aí da Baixada e da região, não é? E do nosso país, com certeza, a partir de agora no nosso programa. Nós temos hoje a participação dos comentaristas José Geraldo Barbosa, que é advogado, engenheiro e mestre em Direito Ambiental, que eu cumprimento agora. Bom dia, Zé Geraldo. Bom dia, Zé, bom dia, ouvintes, bom dia, companheiros de bancada. E ao meu lado também o empresário e consultor portuário. Hoje ele está livre da consultoria portuária, claro, porque a nossa pauta não contemplou nenhum tema atinente ao Porto de Santos, porque toda segunda-feira ele colabora conosco aqui com o quadro Agenda Portuária. É o Maxwell Rodrigues. Bom dia, Maxwell. Bom dia, Zé, bom dia, ouvintes. Prazer estar aqui novamente para debater os assuntos pertinentes à nossa região. Ok, e nós vamos agora também convidar você a participar conosco pelo 991406444, 991406444, que é o nosso WhatsApp, agora para você também interagir conosco no programa, e o telefone fixo 2104-5410, 2104-5410, e à sua disposição facebook.com/Bom Dia Rádio City. E vamos aos principais destaques da edição de hoje. Com 3 cirurgias canceladas, aposentada com câncer pode ter perna amputada. O comércio da região tem mais de 2.000 desligamentos, diz Fecomércio SP. Em apenas 3 horas, 2 ônibus são assaltados no mesmo local em São Vicente. Então, e com certeza nós temos aqui para você mais um tema relacionado à saúde, não é? Uma falta de atendimento ou a demora no atendimento causando problemas. Pois não, Thiago? Olha, com 3 cirurgias canceladas, aposentada com câncer pode ter perna amputada. A saúde da nossa região continua a apresentar casos que demonstram que, nesse assunto, estamos na UTI. Dessa vez, a triste história é de uma moradora de Itanhaém. A Meire Fogli, de 66 anos, teve um câncer detectado no mês de fevereiro deste ano. A avaliação revelou ser um caso simples. O tumor, uma ferida externa no pé, poderia ser removido com uma cirurgia descomplicada através de uma operação marcada para o mês de maio no Hospital Guilherme Álvaro, em Santos, para solucionar o problema. O procedimento, entretanto, já foi cancelado por 3 vezes e agora a aposentada corre, o risco de ter a perna amputada devido ao crescimento da doença. Então, é mais um caso realmente complicado de saúde, dessa vez no Hospital Guilherme Álvaro, Zé Geraldo, e a consequência pode ser grave, tem que se analisar com calma todo esse contexto, mas existe uma urgência que deve ser respeitada dentro do possível. Esse é mais um caso daquilo que se configura uma má gestão, no que concerne ao gerenciamento de todo um sistema SUS. Na realidade, não se pode falar aí se houve falta de material ou não. Tem que se falar aí que houve uma dissídia, que infelizmente a pessoa que foi prejudicada, o ser humano, o cidadão que foi lesionado nos seus direitos, eu sugiro que a família procure, um advogado e entre com ação competente para a defesa dos seus direitos. Realmente um caso, mais uma vez, delicado, relacionado à saúde, dessa vez num aparelho, num equipamento do estado de São Paulo. Maxwell, por favor. Zé, eu fico sempre me perguntando o porquê, toda vez que nós falamos em gestão pública, e principalmente inerente a alguns pontos que são de suma importância para a população, nós temos situações como essa. E por outro lado, pontos que são sempre de interesse daqueles que estão no poder, sempre
possuem verba e disponibilidade do interesse daquelas pessoas para que os compromissos sejam cumpridos. O que eu tô querendo dizer com isso, Zé e principalmente os ouvintes? Nós não percebemos hoje, por exemplo, o atraso nos salários de todos aqueles que estão lá no poder público. Nós não vemos isso acontecer. E não vemos também acontecer o atraso de pagamentos em relação a todas aquelas pessoas que estão em volta daquelas pessoas que possuem poder. Eu costumo dizer que eu nunca vi uma greve, por exemplo, Zé, de motoristas de parlamentar. Eu nunca vi isso acontecer por não recebimento dos valores, dos salários e assim sucessivamente. Mas nós percebemos que tudo aquilo que é de responsabilidade para cumprir os compromissos com a população, principalmente no tocante à saúde, não existe o respeito por parte daquelas pessoas na destinação de verba para que situações como essa, na relação de uma cirurgia de suma importância, venha dar atendimento a essa pessoa que necessita de ser atendida, Zé. Então, são casos que se repetem, Zé Geraldo, na saúde pública, não é? E tem que ser acompanhados com atenção, porque muitas vezes teve o episódio de São Vicente, que a demora da cirurgia também acabou causando um quadro de morte, não é? E vamos dizer assim, são as dificuldades que a gestão da saúde pública enfrenta no nosso país, que é uma questão de gestão também, acima de tudo, que está inclusa mais uma vez, nesse caso tão lamentável, não é, Zé Geraldo? Veja, eu costumo dizer, primeiro, que médico, eu nunca vi um médico na minha família. Meu filho é médico, minha nora é médico, 2 sobrinhos médicos, 2 cunhados médicos, portanto 6 médicos que vivem no cotidiano da minha vida junto comigo. Todos eles são péssimos gestores, né? Péssimos administradores. E só vi um médico aqui em Santos que me pareceu um grande gestor, mas já faleceu, que foi o criador da Unimed, o Dr. José Carlos do Rego. Agora, gestão da saúde pública envolve essencialmente você ter obediência a todos os protocolos, todos os procedimentos e melhorar a eficácia operacional administrativa, coisa que não há. Infelizmente, em órgãos públicos também existem muitas empresas privadas esse tipo de negócio. Se fala muito em desperdício e em corrupção, mas principalmente tem que se falar em termos de desperdício de dinheiro, de grana. Isso envolve todos os agentes públicos, de regra geral, e também envolve empresas privadas. Nós poderíamos, por exemplo, nos hospitais filantrópicos, ter uma maior eficiência caso nós pudéssemos informatizar todos os protocolos, todos os proceedings existentes num hospital filantrópico. Eu digo a você que quando eu tive a oportunidade de ser consultor técnico de um deles, eu consegui implantar as normas ISO, não é? E auditoria interna, que é o termo básico hoje, termo não, digamos assim, deveria ser a essência de qualquer entidade, seja privada, seja pública. Auditoria interna para você corrigir desvios. Quando eu digo desvios, não somente aqueles que dizem respeito à corrupção, mas também aqueles que dizem respeito à incompetência. A incompetência administrativa. O sujeito não tem expertise nenhuma para chefiar um órgão e ele comanda. Então o SUS padece desses tipos de envolvimento. Lamentavelmente, o dinheiro que o Brasil gasta, eu posso dizer que é superior ao que gasta proporcionalmente a Argentina, Portugal, proporcionalmente eu quero dizer. E o Brasil está nesse lamentável escalabro político-administrativo que permeia todo o Sistema Único de Saúde no Brasil. Olha, Zé, antes do nosso horário eleitoral gratuito, tem aqui uma informação que vazou na internet, nas redes sociais, né? Redes sociais viralizam vídeo de suposta transação eleitoral. O vídeo de uma curta duração destaca caracteres trabalhando, né, uma suposta transação eleitoral em um encontro externo onde há a presença do ouvidor municipal Flávio Jordão. Então, esse vídeo, eu realmente estava estranhando que não tinha chegado nada via WhatsApp e tal. É um vídeo realmente
que tem uma edição, né? Eu não conheço o vídeo, o teor inteiro dele, e que causou alguma polêmica, muita polêmica, mas temos que aguardar aí as perícias para ver a autenticidade desse vídeo, em termos não de conteúdo que foi falado, mas a sequência e o contexto que as coisas são faladas, às vezes eles são tolhidos por um processo de edição, mas de qualquer maneira, não é, causa um incômodo aí na campanha, na chapa de reeleição do atual prefeito, mas temos que aguardar os dobramentos aí, principalmente a coligação já se manifestou dizendo que vai tomar as medidas criminais cabíveis, mas eu gostaria de ouvir aqui rapidamente os nossos comentaristas. Zé, se você me permitir, até onde eu já tenho conhecimento, a própria pessoa que faz parte do vídeo já fez um boletim de ocorrência até por crime de extorsão. Me parece que também utilizaram desse vídeo, que eu também tenho o entendimento de ser um vídeo editado, né? Eu tive a oportunidade de assistir o vídeo e a gente percebe que o vídeo tá bastante editado. Eu também gostaria de ter o conhecimento desse vídeo na íntegra, até para que a gente pudesse ter maiores esclarecimentos relacionados a isso, mas para que a gente saiba e tenha conhecimento, me parece também que a parte afetada já fez um crime, já fez um boletim de ocorrência relacionado a um crime de extorsão. Então a gente precisa avaliar isso com bastante cuidado, principalmente porque hoje essas ferramentas que nós temos, como o nosso celular, câmeras e assim sucessivamente, nos permitem esse tipo de situação, mas a edição é algo bastante preocupante, principalmente em tempos de campanhas como estamos. E tem que se abrir espaço para que as pessoas se expliquem e realmente se manifestem. Zé Geraldo, nós vamos agora para o eleitoral gratuito. Eu gostaria muito de ouvir a respeito desse tema. Voltamos já com o Bom Dia Rádio City. Você está ouvindo Bom Dia Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. 7h14, bem-vindos mais uma vez à Rádio City. Estamos no ar com Bom Dia Rádio City, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 15 para as 7 às 8 da manhã, realização da CDL Santos Praia, Canos Dirigentes Lojistas Santos Praia, e você pode interagir conosco pelo telefone 991406444, 991406444, telefone fixo 2104-5410, né? E tava aqui com a pauta de cabeça para baixo, parece uma foto, né, do ex-presidente Lula lendo um livro de cabeça para baixo, né? Essa foto também aí rodou bastante pela internet. Ô Thiago, vamos ver a situação das balsas e estradas nesse momento. Balsas e estradas. Travessia Santos Guarujá, 6 balsas de operação e o tempo de espera de aproximadamente 15 minutos, ambos os sentidos. A travessia Guarujá Bertioga, uma balsa em operação e o tempo de espera é de 30 minutos, ambos os lados também. E a travessia São Sebastião Ilhabela, 3 balsas de operação e o tempo de espera é de meia hora também nos 2 sentidos. Segundo informações aqui da Ecovias pelo seu Twitter, a Via Anchieta tem lentidão na chegada a São Paulo do quilômetro 20 ao 17 e também do 13 ao 10 por excesso de veículos. O sistema opera por 5x5, Zé. Às 7h15 aqui no Bom Dia Rádio City. Vamos a vivo até às 8 da manhã. E antes do horário eleitoral gratuito, estávamos falando sobre a questão do vídeo que envolve o ouvidor público municipal Flávio Jordão, que aliás fazia parte da nossa bancada de comentaristas. Eu não consegui contato com o Flávio ontem. Evidentemente que está aqui o espaço aberto amplamente para qualquer tipo de manifestação, mas eu queria saber se os comentários gostariam de acrescentar mais alguma coisa. É um vídeo de WhatsApp que acabou chegando à mídia também no dia de ontem. Ô Zé, eu lamento todo esse acontecimento porque em direito penal, quando a gente tem um fato criminoso, a gente tem que dar todas as circunstâncias, o autor da matéria, quem falou. Isso não está claro ainda. Isso não está claro, portanto, para mim é uma matéria covarde. Né? Foi colocada dessa maneira covarde, foi feita uma edição, é uma matéria de cunho eleitoreiro, de cunho nitidamente eleitoreiro. Eu entendo que, por 2 razões, por uma razão principal, que um dos envolvidos é uma pessoa
que estava aqui conosco até 15, 20 dias atrás, e que ele deveria ser ouvido em primeiro lugar. Eu não tive a oportunidade de conversar com ele, e todos nós que convivemos com ele, não sou eu, todos nós aqui da produção do programa, o patrocinador master do programa, eu entendo que nós deveríamos nos sentir impossibilitados de falar algo sobre isso. Sim. Porque nós não podemos imputar a ninguém uma calúnia, uma difamação, sem a gente ter a nitidez dos fatos. Porque quando você afirma alguma coisa, coloca na internet alguma coisa, você tem que assinar aí embaixo, você tem que ser responsabilizado sobre isso. Por causa assim, eu posso difamar qualquer pessoa, jogar na internet de uma forma irresponsável. Não, a vida não é assim. A gente vive num marco civilizatório. A gente tem que respeitar o ser humano. A gente tem que falar, sobretudo quando a gente conhece a pessoa, conviveu com ele nos últimos 12 meses, todos nós, você, eu, todos nós aqui, participou de jantares conosco, junto com... Quer dizer, é o fim da picada esse tipo de coisa. A gente não pode pegar uma matéria desse jeito para pensar que isso é uma disputa de cavalos e começar só porque o cavalo que está na frente começar a difamar, tirar a flecha desse cavalo. Quer dizer, é irresponsável. Você me desculpa, essa é a minha opinião. Ok, respeitada, evidentemente. Zé, eu disse isso antes do horário político e volto a dizer. Eu acho que essas matérias, esses vídeos que são disponibilizados hoje, editados, isso estou generalizando, não estou falando só desse caso pontual, ok? Mas de outros casos também, de certa forma, nós precisávamos ter acesso ao vídeo não editado, para que você pudesse ter conhecimento do conteúdo na íntegra, para fazer um comentário que seja justo, para que você possa ser um comentarista, ou para que você possa debater o assunto com um conceito de valor adequado. Se você pega um vídeo editado da forma como ele tá, e como não só esse, como outros também, você já tem uma indução direta para a construção de um juízo de valor, o que não é justo. E isso pode, como o Zé disse com bastante propriedade, difamar uma pessoa sem que ela necessariamente tenha o direito de resposta. Até porque não tem um acusador, né? Eu acho que entendo esse lado, acho que esse é o ponto. Eu acho que a gente tem que ser justo. Tem que aguardar a origem desse vídeo para que a gente possa... E não única e exclusivamente soltar algo. Isso, exatamente. Né? E aí eu tô generalizando, eu não tô dizendo só desse caso não, eu tô dizendo de todos os casos do modo geral. Hoje a gente percebe que a mídia, ela faz edição e ela é tendenciosa para alguns aspectos. Se você ouvir aí muitos conhecedores de inúmeros assuntos, você percebe que sempre a perspectiva ela tem três lados. A verdade ela sempre tem três lados, né? O lado da pessoa, o outro lado e a própria verdade. Então nós precisamos ter acesso a essas informações para que nós possamos tecer aqui um comentário justo, para que a pessoa não seja difamada em virtude de uma edição que foi realizada. Em termos da busca da verdade verdadeira dos fatos, veja, a gente não pode, sob pena de estar falseando, sob pena de estar prejudicando o outro, pegar um lance desse que a pessoa não se justifica, não se apresenta, caramba, joga isso e aí a gente fica repercutindo uma coisa. É uma matéria covarde, essa, me desculpe aqueles autores disso e aqueles que estão querendo obter alguns ganhos em cima disso, mas é covarde, porque eu não posso, sob nenhum aspecto, Maxwell, difamar uma pessoa se eu não ter conhecimento, sob pena de eu ser responsabilizado. Caluniar, imputar alguém um ilícito penal é gravíssimo, cara. Zé, isso é irresponsável. Eu fico me fazendo uma pergunta, eu acho que hoje a perícia, né, principalmente em situações como essa, ela pode trazer essa informação. Esse vídeo é um vídeo recente ou é um vídeo de meses atrás? Eu acho que essa é uma excelente pergunta para ser respondida, Zé. Porque se for um vídeo de 3 a 4 meses atrás, a gente percebe que existe uma segunda intenção nesse processo, né? Se ele for um vídeo recente, eu acho que ele toma uma outra conotação. E aí fica a pergunta no ar para que ela seja respondida. É um vídeo recente ou é um vídeo de meses atrás? Principalmente para que seja divulgada num período como esse.
7h21. Se você, evidentemente, que está acompanhando, fique à vontade para participar do nosso programa. 991406444, telefone 2104-5410. A FEComércio indica desligamentos no comércio da região, Tiago. Exatamente, Zé. Uma das principais forças da regeração de empregos em Santos e potencializador de moradores de todas as cidades da Baixada Santista, o comércio tem sido, ao longo dos governos da cidade, desprestigiado, principalmente após a eliminação da Secretaria do Comércio e Indústria. Em momento de crise, os resultados, infelizmente, têm sido negativos. O comércio varejista da região fechou 415 postos de trabalho, o que resultou em 2.396 desligamentos apenas no mês de julho deste ano. Em 12 meses, foram eliminados 2.905 empregos com carteira assinada. As informações são de uma pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, o FEComércio SP. Então, das 9 atividades analisadas, 8 mostraram um recuo no total de empregos formais em comparação com o mês de julho do ano passado. Os setores que apresentam mais queda foram as lojas de imóveis e decoração, com uma queda de 9,3%. Já as lojas de eletrodomésticos, eletrônicos e lojas de departamentos mostraram uma queda de 8,4%. Por fim, as concessionárias de veículos mostraram uma queda de 8,2%. O segmento de farmácias e perfumaria, no entanto, mostrou um crescimento de 0,4%. A questão aí do desemprego, muito embora, até temos aqui o programa que é da Câmara dos Dirigentes Lojistas, a CDL, Zé Geraldo e Maxwell Rodrigues, que atestam o seguinte, no escopo da CDL, que nós temos vagas, nós temos banco de currículos, temos a oferta de vagas, que, como diz o nosso o líder aqui do projeto, né, o presidente Nicolau Beide da CDL, o que falta é a qualificação. Mas de qualquer maneira, não deixa de ser, Maxwell Rodrigues, uma fotografia geral da crise preocupante, com na região 2.400 desligamentos de funcionários do comércio. Isso mostra o reflexo da atual economia, da situação econômica que o país atravessa. Nós já havíamos comentado isso há tempos atrás, que um dos principais reflexos que nós iríamos sentir é a condição da área de serviços não prover os empregos necessários, e é um segmento que abrange boa parte da população e é um dos maiores provedores de contratações no país e em todos os países do modo geral. Então, uma situação como essa, ela é evidente que a consequência seria o desemprego, e é o que vem ocorrendo. Para que nós possamos ter uma retomada da economia, o governo precisa hoje sim dar condições, principalmente para as empresas prestadoras de serviço se fortalecerem a fim de gerarem novas vagas de trabalho. Zé Geraldo? O que eu queria dizer é o seguinte: vagas de trabalho tem que gerar como apoiar os empreendedores, gerar mais empregos, melhorar a eficiência, atender mais a população, investir em infraestrutura, poder fazer com que a população tenha mais emprego. Isto é melhor do que qualquer Bolsa Família, Bolsa Dinheiro dada a qualquer pessoa. Não tem sentido você gastar 90 bilhões de Bolsa Família e ter ao lado cerca de 20 milhões de desempregados, não é? Podendo trabalhar e gerando uma violência urbana, porque a violência urbana, você sabe, é uma consequência disso tudo, não é? Não é? Porque o que dá dignidade a um ser humano, o que dá dignidade ao ser humano? É ele saber que ele tem um emprego, que ele produz para ele sustentar a família dele. Isto é que dá dignidade. Não é receber dinheiro do governo e não fazer nada, ficar comprando uma moto 125 Honda nas cercanias de Fortaleza ou de São Luís do Maranhão. Não é? O que eu quero dizer é o seguinte: nós temos que acreditar no Brasil, nós temos que acreditar, apesar dos homens, acreditar nas nossas instituições que estão funcionando, acreditar que o Brasil vai ser melhor, acreditar que nós vamos nos livrar dos irresponsáveis. Quando eu digo irresponsáveis, são todos aqueles que trabalham contra o nosso país, contra a cidadania. O que significa dizer isso? É estudar cada vez mais
produzir, trabalhar cada vez mais, com responsabilidade, ir atrás, porque aquele que ganha dinheiro, oriundo do papai que dá dinheiro, oriundo da mamãe que dá dinheiro, aquele que se locupleta das tetas públicas, aquele cara certamente é um sujeito frustrado, que não merece a mínima credibilidade. Bom, o ouvinte Cláudio Mussi, que inclusive é proprietário aqui do grupo Musicom, ele questiona seu posicionamento aqui, Zé Geraldo, entendo eu, porque dizendo que o povo vive falando mal da classe política, e com razão, mas quando um é pego em flagrante, aparecem os advogados para defender o indefensável. Por isso, nosso país está desse jeito. Tá aí a colocação aqui do Cláudio Mussi. Eu primeiro quero agradecer a observação do ouvinte Cláudio Mussi, mas em uma parte eu concordo com ele, que o povo está descrente dos políticos, mas ele como cidadão, tanto quanto eu como advogado, tem a obrigação de saber da verdade e dos fatos. Ele não pode imputar ninguém a um crime, sob pena de ele também ser um criminoso, se ele imputar às pessoas um crime que a pessoa cometeu, não é? Então ele tem que saber a descrição dos fatos, ele não pode se basear pura e unicamente num vídeo que foi colocado de maneira apócrifa, editado, sem dizer quando foi feito e imputar a pessoa um crime. Eu acho que isso eu defenderia o ouvinte Cláudio Mussi em qualquer posição. Porque lembre-se, todos nós estamos sujeitos a ser sacaneados, esse é o termo chulo, inclusive o Cláudio Mussi, mas eu defenderia, desde que me fosse mostrado todos os fatos. Então Cláudio Mussi, data vênia, com todos os valores que ele merece, desculpe, mas não aceito a sua argumentação. Bom, tá aí, mas fica aí o espaço democrático, né? Garantido aqui no Bom Dia Rádio City. Vamos ao Giro Nacional de Notícias? Giro Nacional. Lula se diz ofendido por ter vida futucada por uns meninos do MPF. Então, foi na campanha política. O Lula tá ocupando os palanques lá no Nordeste. Será que ele tem força eleitoral no Nordeste, né? No interior do Ceará. Ele disse que depois de tanto tempo de vida pública, tá tendo a vida futucada por uns meninos do Ministério Público Federal. Esses meninos têm poder, hein? Tanto poder porque foram eles que deflagraram toda essa operação Lava Jato, né, Zé? E no meu entendimento demonstra mais uma vez aí a falta de respeito do ex-presidente com os órgãos institucionais. Haja vista que fazer um comentário esse tentando desqualificar o Ministério Público Federal com meninos demonstra que ele tem uma capacidade absoluta do poder relacionado às verdades que são única e exclusivamente deles. Então, eu acho que inicialmente, como nós já pontuamos em outras questões, nós temos de ter lisura em todos os processos, e esse é mais um deles. Ou seja, se o Ministério Público hoje vem, de certa forma, imputando responsabilidades em relação aos atos cometidos pelo ex-presidente, ele deve, sim, se defender e demonstrar para a população que ele não tem responsabilidade inerente a essas condições que hoje são imputadas a ele. Feito isso, eu quero crer que o Lula venha a ter mais credibilidade em relação aos seus discursos e não ter esse discurso esvaziado como ele vem tendo nos dias de hoje. E para que a gente tenha o conhecimento, Zé e Zé, o Lula deixou a região sul e sudeste e vem se apegando de novo na região norte e nordeste, aonde ele tem o maior volume aí de fãs, se assim a gente pode colocar, para que ele tente de alguma forma retornar ao poder ou necessariamente se defender de todas as acusações. Mas é importante dizer, principalmente para a defesa do Lula, que ele precisa mudar esse discurso, porque ele já é um discurso esvaziado, ele é um discurso onde demonstra o mais do mesmo em todos os sentidos. Então ele precisa se defender, sim, mas se defender com uma maneira que demonstre a não responsabilidade em relação a tudo que está sendo impetrado contra ele. Eu diria o seguinte: quem não deve, não teme. Então, toda vez que você for intimado pelos órgãos, pelas instituições competentes a apresentar suas alegações,
dentro daquilo que foi imputado a ele deveria se centrar nisso aí e defender. O que eu estou percebendo é uma linha política de vitimização, quer se transformar num novo deus da política petista. Isso aí significa ser intelectualmente desonesto, porque está fugindo do mérito dos fatos e está tentando desqualificar a instituição séria que é o Ministério Público Federal. São pessoas, diga-se de passagem, concursadas do mais elevado gabarito. O pessoal do Ministério Público do Paraná, o nível deles é nível de doutorado, pós-doutorado, são pessoas muito experientes, são pessoas felizes naquilo que eles fazem, eles não se locupletam de ninguém, a contrário senso daquele que hoje está se vitimizando e procurando incutir nas classes mais desfavorecidas desse país uma condição de vítima. Lamentável, reputo veementemente esse tipo de argumentação. Lamento que tem uma linha dos advogados que seguem isso, que fogem da verdade verdadeira dos fatos e começam a jogar politicamente. Governo deixa a reforma trabalhista para segundo semestre de 2017. E aí, o governo já anunciou que tem outras prioridades, que é o reequilíbrio, reaprumar a economia, não é? Reverter esse ciclo de baixa, e a reforma trabalhista tão desejada, tão importante, esperada pelo empresariado, e até no meu entendimento uma ferramenta importante para diminuir o desemprego do país. Houve resistências e isso ficou para o segundo semestre. Zé, a resistência houve porque nós estamos em período eleitoral. Isso é evidente, e as pessoas que estão lá, os políticos que estão lá hoje, não têm o interesse de votar uma pauta como essa. E eu acho que é até prudente não votar neste momento, principalmente em função dessa condição eleitoral que nós estamos vivenciando hoje e outras agendas que também são importantes. Eu acho que essa relação capital-trabalho, ela deve ser melhor discutida. Nós temos que gastar um pouquinho mais de tempo com isso para que nós possamos construir uma nova relação capital-trabalho, que venha a beneficiar principalmente essas duas esferas. Quais esferas? O empregador e o empregado. Eu já disse isso em outros momentos, que nós vivenciamos há 20 anos atrás uma relação política onde beneficiava muito o empregador. Nos últimos 13 anos nós tivemos uma tendência fortíssima de prevalecimento em relação ao empregado, e isso é notório de que tanto uma relação quanto outra não foi sadia, não é uma relação que venha a beneficiar a economia generalizada. Então nós precisamos criar um novo modelo, nós precisamos fazer uma balança entre os dois interesses para que esses interesses tenham uma boa interlocução e, fruto dessa interlocução, nós possamos sim fortalecer a economia que tanto o país necessita. E agora, Zé Geraldo, eu coloco também nessa mesma panela, vamos dizer assim, né? Pela popular mesmo, essa figura de pensamento, para também ficar para depois, até pegando o gancho do que o Maxwell falou, do período eleitoral, também já está se falando na reforma da Previdência lá pro segundo semestre, né? E aí já tem um impasse que o ministro da Fazenda, o Henrique Meirelles, ele já se manifestou que ele espera que isso evolua já no primeiro semestre do ano que vem. Como é que você enxerga essa situação? Veja, eu quero dizer de moto próprio um interesse meu. Eu preciso ter mais funcionário no meu escritório. E uma dos óbices a ter aumentar a quantidade de funcionários é a legislação trabalhista, porque fazendo uma análise, eu posso ser prejudicado economicamente, eu tenho que raciocinar como empresa, não é? Eu entendo que a legislação trabalhista é uma legislação de 60 anos, mais 60 anos, 60 anos, 46, 60 anos, que deve, 70 anos, é uma legislação que ela carece de aprimoramentos, não é? De sorte a poder dar mais oportunidades às pessoas. Torno a dizer aquela tecla passada, nós temos que gerar mais emprego nesse país. Nós vivemos no mundo capitalista, onde predominam as relações de consumo. Então, se nós não gerarmos emprego, se nós não
darmos aos empreendedores, aqueles que colocam o seu capital para queimar, aqueles que colocam o seu esforço pessoal para gerar, para o país andar, eu acho que nós nunca seremos um país do futuro, seremos um país sempre desigual, um país de miseráveis, não é? A gente costuma dizer só colocar a culpa nos políticos, mas a culpa é dos políticos, mas também nós, enquanto sociedade brasileira, que elegemos de forma desigual os nossos componentes, os nossos congressistas. Então eu quero dizer o seguinte, Zé, confirmo ipsis literis tudo aquilo que foi falado até aqui em relação à reforma trabalhista. Ela tem que ser modernizada, tem que ser tirada os nós que a atam. E a Previdência Social. A Previdência Social, o Brasil não pode continuar com um regime diferenciado para os funcionários públicos e para os funcionários das empresas privadas. Tem que ser um regime único em termos de previdência. E você poder fazer um caixa comum, e cada caso é um caso. O Brasil tem uma série de privilegiados. Por exemplo, o trabalhador rural, ele não precisa comprovar para receber um salário mínimo. Tem muita gente que nunca trabalhou na vida e recebe um salário mínimo do INSS, né? Então tudo isso nós temos que estudar e profundo, porque a população tem que entender que isso repercute diretamente e proporcionalmente à vida de cada um de nós. O ex-ministro da Fazenda, chega agora a informação que a nossa produção nos traz aqui. O ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, é preso temporariamente pela Operação Lava Jato. Zé, novos atores. É verdade. Novos atores chegando em novos processos e mais uma operação deflagrada aí pela Polícia Federal. Situações como essa estão se tornando rotineiras e fazendo aí um paralelismo, né? Principalmente com a notícia que a gente teve aí em relação ao Lula, né? O Ministério Público Federal, principalmente quando fez aquela pirotecnia mencionada pelo ex-presidente, nós pontuamos aqui no programa também que toda essa apresentação ou aquela pirotecnia realizada pelo Ministério Público Federal estava embasada em fatos e que esses fatos gerariam consequências em relação a essas pessoas, e isso vem ocorrendo sucessivamente. O que fica muito me perguntando, Zé, é essa morosidade em relação ao julgamento. Então nós temos aí hoje aproximadamente mais de 100 políticos relacionados a essas investigações, mas não temos ainda efetivamente nenhum julgamento realizado e concluído relacionado a essas operações. Nós temos aí de repente a notícia da prisão do Guido Mantega. Vamos apurar aí os motivos, né? Mas de qualquer maneira dá para se comentar a abrangência da Operação Lava Jato. O Zé, eu quero dizer o seguinte: na realidade ele é um old player, né? Que agora está aparecendo no palco dos acontecimentos, mas é um old player. Todo mundo sabe que essa política de desonerações fiscais implementadas por grandes bigs, né? Diziam os lulopetistas, principalmente para a indústria automobilística. E essa foi a maior falha da Dilma, né, Zé? Eu acho que ela não cuidou da macroeconomia. Sim, né? Sem dúvida alguma. Eu acho que foi a maior falha você dela. Imagine, Maxwell, você ter a disponibilidade de cerca de 370 bilhões para investir em infraestrutura na Guiné-Bissau, em Moçambique, em Angola, Venezuela, Cuba, Honduras, Nicarágua, e nós aqui carente. Por exemplo, na nossa região nós somos carentes aqui. A entrada do nosso porto, que fatura 40% da economia do país, passa aqui. Cadê o dinheiro? Nós estamos sofrendo até hoje. Poderíamos alavancar nossas exportações, baratear o nosso custo CIF Santos. Como é que pode isso? É de uma irresponsabilidade. Essas pessoas têm que ser realmente dada a elas oportunidade de ampla defesa, obediência ao princípio do contraditório e ao devido processo legal. Mas nós temos que persegui-los. Bom, vamos em frente agora com o nosso Giro Nacional de Notícias, aqui na edição de hoje do Bom Dia Rádio City. STF decide que pai biológico deve pagar pensão a filho registrado por outro. Bom, a relatoria diz que essa origem do pai não pode ser desprezada. Na verdade, eu vejo no discurso e no posicionamento do ministro Luiz Fux, que depois foi acompanhado pelos seus pares e foi aprovada essa questão do pai biológico que deve pagar pensão a filho registrado por outro,
né? Que existe aí a questão da paternidade responsável, né? Mas existe aí um subterfúgio ou uma alternativa caso haja o abandono emocional desse filho em relação ao pai. Pode ser questionado, mas o que eu vejo, o que foi o entendimento do ministro Luiz Edson Fachin, é que o ECA, ele tem uma interpretação diferente da que foi consagrada pelo Supremo ontem. Por favor, meus comentaristas, fiquem à vontade. Veja, o Fachin, ele sinalizou uma linha, uma corrente jurisprudencial que em qualquer circunstância o pai biológico tem que pagar a pensão alimentícia. Veja, sob o ponto de vista do direito natural, vamos dizer assim, isso ocorre. Eu tenho um caso pessoal que aconteceu comigo há mais ou menos, digo para você, 18, 20 anos, apareceu no meu escritório uma moça que eu conheci no passado e dizendo que um menino de 13 anos era meu filho. Foi um impacto para minha mulher e para os meus filhos. E minha mãe era viva, inclusive. Eu assumi e disse assim: tudo bem, você disse que é meu filho, eu assumo, tudo bem, mas naquela época não existia o DNA. Vamos fazer os testes competentes e vamos fazer. Cara, ela desapareceu. Apareceu mais tarde um médico no meu escritório, que já era um cidadão formado, que dizem que ele dizia que era meu filho, agora ele não é mais meu filho. Eu falei, bom, e aí? Como é que fica aquilo? Ô, moço, você era meu filho? É meu filho ou não é meu filho? Vamos fazer isso. Conviveu com meus filhos, verdadeiros, meus filhos, minha filha ficou encantada pelo pseudo irmão, cara, e até hoje. Mas você pagou pensão? Isso que eu quero saber. Não paguei pensão, não paguei pensão porque ele não formalizou. Se tivesse formalizado, se fosse provado, eu não teria vergonha nenhuma de dizer, porque todos nós estamos sujeitos a esses eventuais arroubos de juventude. Eu fui um deles. Tá certo. Bom, terminamos aqui o Giro Nacional de Notícias. Fico devendo aí mais informações sobre a prisão, a detenção do ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. Nós vamos trazer aqui ainda nessa edição do programa. O Bom Dia Rádio City para um pouquinho, volta já às 7h43. Você está ouvindo Bom Dia Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. 7h46, de volta aqui na Rádio City, é o programa da CDL Santos Praia, o Bom Dia Rádio City, repercutindo os principais fatos da região, não é, do país também. Temos agora há pouco aí a prisão do Guido Mantega. Vamos apurar com mais detalhes na sequência do nosso programa, que tem conosco aqui a participação da APO Planos Odontológicos Empresariais, uma empresa que é referencial em termos de assistência odontológica e também pode ajudar a sua empresa com a saúde bucal dos funcionários para ter uma maior efetividade. E você sabe que é um ciclo, você vai cuidando da saúde bucal, as pessoas vão deixando de faltar, que dor de dente é terrível, né? As ocorrências odontológicas, quando tiram você de combate, não é fácil não. E se você tem um plano que corresponda, de repente, às necessidades aí, atendendo bem a demanda da saúde bucal dos seus funcionários, você vai ficar muito mais tranquilo, além da cultura mesmo de benefícios para os seus funcionários. E a APO com certeza vai agradar em cheio, porque ela é parceira da CDL Santos Praia e de grandes empresas da região. Conheça mais ligando 21044000 ou pelo site apoodonto.com.br. 7h47, vamos aí o WhatsApp, Thiago. Olha, Zé, algumas participações, ainda falando sobre o vídeo, né? Que saiu aí na internet. Tem a participação do Hugo da Ponta da Praia, que diz assim: extremamente decepcionado com a manifestação em defesa do Flávio Jordão. Lamentável que até a rádio com mais credibilidade na Baixada se tornar um jornalismo chapa branca. Não é porque o cidadão é amigo de vocês que vocês vão defender. Uma vergonha. Ouvinte da Ponta da Praia, Hugo. Primeiro que esse programa, ele tem aí o projeto do CDL Santos Praia, o veículo aqui é a Rádio City, mas os comentaristas, eles têm liberdade para opinar, tanto que você tem uma opinião diferente deles, nós estamos veiculando aqui, está sendo respeitada, então eu vou na linha do direito de livre manifestação. Os comentaristas se posicionarem, e você aqui está tendo seu espaço também. Eu acho que é assim que deve caminhar.
Temos aqui a participação do Sidney, que diz assim: a imprensa vive de julgar todos sem provas e nunca vi vocês se manifestarem sobre isso antes. O que dói no caso em questão é que se trata de alguém próximo a vocês. Quando é de interesse, acusa-se e determina-se pena e nenhum tipo de prova. Nesse país, quem bate em Chico raramente bate em Francisco. É o Sidney da Pompeia, pelo WhatsApp também participando. Pois não, Maxwell. Sidney Hugo, eu acho e tenho a plena convicção de que a lisura ela existe, e esse é o fato, é o ponto que estamos debatendo aqui. É evidente que o Flávio era um dos comentaristas do programa e nós temos conhecimento da pessoa, né? Nem por isso nós retiramos da pauta o assunto não veio para pauta. O que nós estamos debatendo aqui, e aí eu particularmente pontuei, foi a edição do vídeo, né? Eu gostaria de ter acesso também ao conteúdo na íntegra, para que desta forma nós pudéssemos fazer uma melhor avaliação. Em relação a outros casos que nós debatemos, até utilizando do próprio argumento de que pau que bate em Chico não bate em Francisco, nós temos profundo conhecimento porque tivemos a possibilidade de nos aprofundarmos nos assuntos, estudarmos esses assuntos para que pudéssemos tecer os nossos comentários. Então, o que nós estamos pedindo aqui é a abrangência do vídeo, é ter acesso ao conteúdo para que nós possamos sim trazer aos ouvintes e à própria população as evidências e os fatos como eles são. Mais uma participação, Zé, rapidamente aqui, a Silvia Flores, que diz assim: o pau que bate em Chico não bate em Francisco. Eu acho curioso que ninguém defende ou fala a respeito do conteúdo do vídeo, só tentam se defender falando que o vídeo está editado. Eu não entendo como defesa, eu acho que o vídeo, em linhas gerais, foi lançado pelo WhatsApp, chegou aí na mídia e nós estamos repercutindo aqui, né, que é o nosso dever jornalístico. Mas é uma conversa entre o Flávio Jordão, ouvidor público municipal, com o interlocutor que filmou essa conversa, falando a respeito de negociações para compor a chapa de apoio à atual gestão da cidade de Santos, não é? Zé Geraldo, por favor. Eu queria dizer o seguinte, seria por demais irresponsável da nossa parte tecer alguma coisa sobre uma matéria que foi nitidamente editada e que não tem autoria. Porque isso não quer dizer que nós não vamos voltar ao tema. Sem dúvida alguma. Agora, é muito fácil, com todo respeito às palavras da ouvinte, pau que bate Chico, bate em Francisco, não entendi o que quis dizer, mas a nossa conduta se baseia estritamente no Código Penal, no direito. Qualquer pessoa tem direito ao princípio do contraditório e da ampla defesa, e tem que ser acusado, saber aquilo que está sendo acusado. E da maneira como foi colocado aquele vídeo, é uma série de palavras, uma série de maus coordenadas, em que se percebe a nitidez, e a pessoa que fez aquilo não se identifica. Ela coloca assim, tenta difamar, caluniar aqueles envolvidos. Ora, se a gente tiver uma perícia sobre isso, que nos mostra claramente, claro que os envolvidos terão que ser punidos, terão que seguir o devido processo legal, mas também terão direito à defesa. Ninguém está fazendo a priori a defesa de A, B, C. Nós estamos dizendo que tem sim que ser apresentado, quem fez se apresente, mostre aquilo, comprove, assuma que gravou, isso que está fazendo, que na realidade o que tem é um grande jogo de quê? Disputa política partidária. 7:52 é o Bom Dia Rádio City. Daqui a pouquinho teremos as novidades do esporte, né, com a participação do jornalista Ricardo Martins, nosso especialista, não é? E mais um episódio de violência. Já temos o Ricardo aí, Thiago? Ainda não, não é? Bom, daqui a pouco ele vai estar em contato com a gente. Vamos narrar esse episódio de violência em São Vicente. 2 ônibus assaltados no mesmo local em 3 horas. Exatamente, Zé. Em um dos casos, o motorista foi agredido por um assaltante que estava armado. Até o momento, ninguém foi preso. O primeiro assalto aconteceu por volta da 1:30 da manhã, quando 3 homens embarcaram na linha 105 e anunciaram o assalto. Todos subiram no mesmo ponto, próximo ao número 295 da Avenida Penedo, no bairro do Catiapuã, em São Vicente. Os criminosos levaram o dinheiro do caixa e pertences do motorista e também dos passageiros.
A BR Mobilidade, responsável pelo transporte público intermunicipal da região, não informou a quantia levada pelo trio. Já o mesmo crime aconteceu 3 horas depois, por volta das 4h50 da manhã, no mesmo local. 2 homens encapuzados entraram no coletivo da linha 4 e anunciaram um assalto. Além de roubarem pertences e dinheiro dos passageiros, um dos suspeitos estava armado e agrediu o motorista. Ele obrigou o condutor a mudar o itinerário da linha e seguir em direção à comunidade da Vila Telma, na cidade de Santos. Então, agora, esse episódio lamentável, 2 assaltos rapidamente no mesmo local, né? É o suprassumo da insegurança e mais do mesmo, né, Maxwell? Tá pouco. Zé, nós já havíamos dito isso, né? 6 minutos. O conhecimento existe, as pessoas, os órgãos e principalmente os departamentos que são responsáveis pela própria segurança pública têm um profundo conhecimento dos locais onde os crimes ocorrem, como nós já discutimos aqui inúmeras vezes as questões relacionadas à própria imigrantes e Anchieta. Então eu acho que cabe aí fazer um processo investigativo de inteligência a fim de dar maior segurança para toda a população, Zé. Agora sim, 7h55, antes de passar para Ricardo Martins, quero falar da Home Life, que é assistência médica, o Home Care, muito avançado para você, com certeza. O Home Care da Home Life é referencial aqui na região da Baixada Santista, na Grande São Paulo e também na região de Ribeirão Preto. Bom, nós temos com certeza o conhecimento que o Home Care está cada vez mais difundido, mais desenvolvido, e a Home Life tem muito para te oferecer, desde dos mais simples procedimentos aos mais complexos, e eu recomendo para você com certeza a Home Life, dirigida por gente séria, medicina humanizada, moderna à sua disposição. Ana Costa, 146, 17º andar, telefone 32026440, acesse o site homelife.com.br. Vamos ao esporte? Giro esportivo. Bom dia, Ricardo Martins. Muito legal, bom dia, Zé. Grande abraço a você, amigo ligado na Rádio City, aos nossos comentaristas. Bora falar de futebol, começando pelo time do Maxwell, né? O Corinthians. Não, acho que tá errado, né, Zé? Ele não é. Então vamos falar do não Palmeiras, é corintiano. Você quer que eu fale o time dele? O apelido do time dele. Você quer que eu fale o apelido do time dele? Tricolor. Bom, pensei que você ia falar que começa com B. Não, tricolor, respeito. Paulo, então, e do Thiago Ferraz, vou fechar o microfone. E do Thiago Ferraz também. Só te peguei, cara. Pela Copa do Brasil, 9h30 da noite contra o Juventude no sul do país. O São Paulo precisa vencer. A partida é de ida no Morumbi. O São Paulo perdeu pelo placar de 2-1. Precisa fazer 2-0 hoje para conseguir a sua classificação. Se juntar às equipes classificadas de ontem. O Grêmio jogando no seu estádio, uma vitória espetacular nos pênaltis. 9 pênaltis para cada lado. Depois de perder por 1-0, o Grêmio, comandado pelo Renato Gaúcho, está classificado às quartas de final. Venceu o Atlético Paranaense por 4-3. O Cruzeiro confirmou a sua vaga, já tinha vencido o primeiro jogo, o Botafogo 5-2 fora de casa, fez 1-0 ontem, está classificado. E a Ponte Preta de Campinas vem jogando em seu estádio para 10 mil pessoas, fez 2-0 para cima do Atlético Mineiro, tinha empatado o primeiro jogo em 1-1, tomou 2 gols em 10 minutos e está eliminada a Macaca. Tivemos o Palmeiras, que perdeu, mas levou, jogando diante do Botafogo da Paraíba com o seu time reserva. O Palmeiras perdeu pelo placar de 1-0. Tivemos o Corinthians jogando em seu estádio, no Itaquerão, e dando um bico naquilo que você, Zé, vem falando por todos os cantos do Brasil. Caiu em Itaquera no mata-mata, já era. O Corinthians morreu. Não, senhor. É verdade, com o Fluminense reclamando demais da arbitragem. 3 gols anulados de forma correta. 3 gols impedidos. O Fluminense reclama ainda de 2 pênaltis. No meu modo de entender, acho que o primeiro é pênalti, o segundo muito discutível, a arbitragem não marcou. O Corinthians venceu pelo placar de 1-0 e o Corinthians está classificado às quartas de final. Em São Januário, olha, Zé, achei que não ia falar isso jamais. Primeiro, o Santos foi fazer o aquecimento no gramado e o Ico Miranda e os seus seguranças tiraram o Santos do gramado, não deixaram o Santos aquecer no gramado. Com a bola rolando, o Santos fez 1-0 com o Copete a 11 minutos do primeiro tempo. O Vasco empatou 24 minutos da primeira etapa com o Nenê. No segundo tempo, o Vasco virou,
fez 2-1, lembrando que na Vila o Santos tinha vencido por 3-1, o Santos tomava um sufoco daqueles, o Ederson perdeu gol imperdível e no lance irregular, falta de Lucas Lima no começo do jogo e o fantástico, ótimo, devia jogar com a camisa 10, como é ruim esse tal de Joel, em posição de impedimento, fez o cruzamento aos 40 minutos do segundo tempo e Rodrigo Contra empatou o jogo. Santos 2, Vasco 2, e eu nunca imaginei, Zé, que ia dizer o seguinte: o Vasco foi prejudicado dentro do seu campo com Eurico Miranda como presidente. O Vasco reclama e com razão. O segundo gol do Santos ontem foi daquele jeito, viu, Zé? Então, ô Ricardinho, pra concluir, seguinte, eu acho que os lances de impedimento do Corinthians e Fluminense indiscutíveis. A arbitragem acertou completamente. Lances até fáceis de acertar. E o pênalti, claro, no Cícero, e o outro no final do jogo também duvidoso. Houve o choque do Fagner, né? Com o atacante do Fluminense. E o Santos também, realmente ontem, claramente beneficiado. É raro, mas nós somos beneficiados ontem pela arbitragem. Dentro de São Januário, né, Zé? Exatamente. O Miranda só de olho. Então, nota triste também na Via Dutra, emboscada da torcida do Vasco para a torcida do Santos. Isso tem que acabar no futebol. E também, Ricardinho, vou tomar a liberdade de falar da Briosa, né? Decisão da vaga agora contra o Taboão da Serra. A Portuguesa pode perder para até um gol de diferença. E quero lembrar que até hoje, às 17 horas, né, os ingressos estão com preços promocionais. Arquibancadas a R$10, meia entrada para todo mundo na arquibancada, cadeira coberta 30, amanhã preço normal e no dia do jogo também. Só lembrando, né, Zé, como diria o querido e inesquecível Orlando José, todos os caminhos levam ao Eurico Mursa no próximo sábado. Estarei lá para ver a volta da Portuguesa à terceira divisão. Amanhã a gente volta para falar mais de futebol. Para Armazém 26, materiais elétricos e hidráulicos de limpeza, no centro de Santos, Praça da República 35. Você liga, o Armazém 26 entrega sem cobrar nada na cidade. 3221-3396. Aí sim, Armazém 26, materiais elétricos de limpeza, tem o café e o açúcar. Um grande abraço, uma ótima quinta-feira, até amanhã. Tchau, Zé. Grande Ricardo Martins, nosso especialista em esporte, terminando o giro esportivo aqui no Bom Dia Rádio City, 8:01, vamos terminando o programa por aí, vem o Jornal Litoral na sequência, com o comando do Roberto César e o time qualificado de comentaristas do Jornal Litoral. É a próxima atração jornalística aqui na Rádio City FM. Bom Dia Rádio City volta amanhã, às 15:45 da manhã, no seu rádio. Obrigado e até lá. Termina aqui. Bom Dia Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia.